Sejam bem-vindos a mais um episódio do Momento Saúde Naval. Hoje o tema do nosso podcast é a obesidade infantil. Os jogos eletrônicos e a maior exposição aos smartphones, tablets e computadores passaram a ser uma realidade para a maioria das crianças. Esses novos hábitos, em substituição às brincadeiras mais tradicionais que movimentam o corpo, tornam os jovens cada vez mais sedentários. A alimentação inadequada é outra causa de sobrepeso. Você sabia que a prevenção contra a obesidade começa desde o pré-natal? Dia 3 de junho é o dia da conscientização contra a obesidade infantil. Convidamos a primeiro-tenente Vanessa Mendes, pediatra do Hospital Naval Marcílio Dias e especialista em endocrinologia pediátrica, para responder as principais perguntas sobre essa grave doença. Tenente Vanessa Mendes, gostaria de perguntar primeiramente, qual a situação da obesidade infantil no Brasil? Bem, um estudo recente aponta que crianças acima do peso possuem 75% mais chance de serem adolescentes obesos e adolescentes obesos têm 89% de chance de serem adultos obesos também. Pesquisas do Ministério da Saúde indicam que 12,9% das crianças brasileiras de 5 a 9 anos são obesas. E numa projeção feita para 2025, ou seja, daqui a apenas 5 anos, caso nada seja feito para reverter a curva de crescimento da obesidade infantil, 11,3 milhões de crianças no país estarão com excesso de peso. E dessas, 150 mil terão diabetes tipo 2. Como identificar a obesidade infantil e qual é o profissional responsável por acompanhar o tratamento das crianças? Bem, a identificação da obesidade infantil, em sua maioria, é feita durante o acompanhamento pediátrico regular. São levados em conta o peso, a altura e a idade da criança. E então calculado o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, que representa a relação entre o peso e a altura, o peso dividido pela altura ao quadrado em metros. A seguir, utiliza-se gráficos padronizados pelo Ministério da Saúde, presentes na caderneta de saúde da criança, para a classificação do IMC de acordo com a idade. Dependendo da faixa etária, esse valor poderá ser considerado sobrepeso, obesidade ou obesidade grave. A partir desse diagnóstico, está indicado então acompanhamento multidisciplinar e o pediatra deve encaminhar a criança para o endocrinologista pediátrico, nutricionista e, em alguns casos, psicologia infantil. Por que a obesidade infantil se tornou um grave problema e quais são as consequências dela para a saúde das nossas crianças? Bem, nós sabemos que muitas crianças e adolescentes possuem o hábito de não tomar café da manhã, ingerem muitos biscoitos industrializados e bebidas açucaradas, ficando a maior parte do tempo livre sem atividade física, com excesso de tempo de tela, televisão, computador, jogos eletrônicos, celular. Com isso, diariamente acumulam calorias. Entretanto, nós devemos lembrar que o corpo não estoca essas calorias em excesso somente na forma de gorduras visíveis, que a gente chama de dobrinhas. Nosso corpo também é capaz de acumular gordura nas vísceras e nos vasos. Existem várias complicações da obesidade infantil, como hipertensão, diabetes tipo 2, intolerância à glicose, dislipidemia, todas envolvidas na síndrome metabólica, doença gordurosa hepática não alcoólica, síndrome da apneia obstrutiva do sono, problemas ortopédicos. Todas essas doenças podem ocorrer em crianças. A maioria desses fatores está relacionada à gênese das principais doenças cardio- e cerebrovasculares, que são as principais causas de morte no Brasil. A partir do momento que se identifica que a criança tem a doença, qual é o tratamento mais adequado? O objetivo primordial do tratamento é que, no mínimo, a criança pare de engordar. Para isso, é necessária uma mudança nos hábitos alimentares e de atividade física de toda a família. É extremamente importante que a reeducação alimentar seja abraçada por todos os familiares para que a criança se sinta acolhida e tenha um exemplo a seguir. A orientação nutricional deve ser diferenciada e o ideal é que seja prazerosa. É interessante também que vá sendo implantada aos poucos, sem ser muito radical. Além disso, os pais e a criança devem identificar aquelas atividades físicas com que a criança mais se identifica para ser praticada. Existem várias formas de prevenção. Você poderia esclarecer algumas delas para o nosso público? A prevenção ocorre desde o pré-natal adequado, passando pelo acompanhamento pediátrico do aleitamento materno e da introdução alimentar, até o estímulo subsequente à atividade física, alimentação equilibrada,
com boa oferta de frutas, legumes e verduras. É importante que o pediatra oriente quanto à saciedade da criança, pois nem sempre o choro é fome, e quanto a horários também, qualidade das refeições, contraindicando fortemente os alimentos industrializados e ricos em açúcares, principalmente antes dos 2 anos de vida. Após os 2 anos, a prevenção ela é feita em 3 passos. Número 1, alimentação saudável. Comer mais arroz com feijão, frutas e verduras, evitar os alimentos ultraprocessados, como achocolatados, refrigerantes e biscoitos recheados. Número 2, atividade física, como correr, pular corda, andar de bicicleta, pelo menos 1 hora por dia. Em tempo de quarentena, nós sabemos que a atividade pode ser adaptada em casa, tomando os devidos cuidados para a prevenção de acidentes. Menos tempo de uso de celular, TV, videogame é o passo número 3. É a recomendação do Ministério da Saúde, mais tempo brincando, e lembrando que antes dos 2 anos não devemos expor as crianças à TV e outras telas. E após os 2 anos de vida, o tempo máximo deve ser de 2 horas por dia, essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Com essa doença não se brinca. Dia 3 de junho, dia da conscientização contra a obesidade infantil. Acompanhe todos os episódios do Momento Saúde Naval no nosso site. Acesse www.saudenaval.mar.mil.br e aguardem que em breve divulgaremos os próximos áudios.